A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Irmãos, eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 34. A palavra de Deus diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão Pedro e de André com Tiago e João. E a sogra de Pedro estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a. Então, Jesus, chegando à sogra de Pedro, tomou-a, Chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, colocou ela de pé, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram a Jesus todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava os demônios falarem, porque os conheciam. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto da palavra do Senhor, eu quero trazer um ensinamento para todos nós sobre a importância, sobre o dever que o cristão tem em realizar a obra do Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos aqui nesse texto que o primeiro que aparece fazendo a obra é o próprio Senhor Jesus. Ele tinha convicção que ele foi enviado por Deus para trazer salvação à humanidade que estava caída e perecendo. Igual hoje ainda milhares estão caídos e estão perecendo. E Jesus aparece aqui curando enfermos, expulsando demônios, pregando a palavra do Senhor. Se você ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, você vai ver que a palavra de Deus vai ensinar claramente que Jesus estava fazendo a obra, trabalhando muito para o reino de Deus. Amém, irmãos? E aí acontece um negócio tremendo que vai falar muito conosco hoje. Jesus fica sabendo que a sogra de Pedro estava doente. A Bíblia diz que Jesus vai até onde aquela mulher estava acamada, deitada, com febre. Ele segura ela pela mão, igual ele segurou na tua mão e na minha mão. Ele ajuda ela a se colocar de pé, igual ele nos colocou de pé, nos ergueu. E logo depois a enfermidade dela sumiu, foi embora. Assim como ele me curou e ele te curou também. E a Bíblia diz que a partir desse momento, a sogra de Pedro começa a servir ao Senhor imediatamente. E a palavra é essa, irmãos, para nós hoje. Assim como a sogra de Pedro foi curada, nós também fomos curados. A palavra de Deus diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. A palavra de Deus diz que nós estávamos destinados à ira, à morte eterna. Mas Jesus nos libertou dessa morte eterna. Jesus expulsou todo demônio que agia na nossa vida. Nos libertou de vícios, de prostituição, de falsas amizades. Nos libertou principalmente no mundo espiritual. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Restaurou a nossa família. E é lógico que ele ainda está trabalhando na vida de cada um, pois a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Ele ainda está trabalhando na minha vida e na sua vida. Porém, assim como ele fez na sogra de Pedro, na vida daquela mulher, ele também fez conosco. E o que eu quero deixar para nós hoje é o exemplo daquela mulher, que a partir do momento em que ela foi curada, ela se coloca de pé com a ajuda de Jesus e passa a servir ao Senhor imediatamente. E é isso, irmãos, que eu quero deixar para nós hoje. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. E temos que entender que Ele nos curou com o propósito de nos usar na obra dEle. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, uma relação de dons que o Espírito Santo concedeu à igreja, para que a igreja pudesse exercer esses dons em prol da obra do Senhor. Lá fala de pregar a palavra, igual eu estou pregando. Lá fala do dom de
interpretação de línguas, de falar em línguas. Lá fala o dom de curar enfermos. Lá fala, irmãos, o dom da fé. Uma série de dons que são dados por Deus para nos capacitar para fazer a obra dele. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar é essa. A partir do momento que nós fomos curados, nós temos que ser gratos ao Senhor e temos que, através dos dons do Espírito Santo, exercer os dons e fazer a obra do Senhor. Lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, não, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 9 em diante. A palavra de Deus lá diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas e vos trouxe para a sua luz. Amém, irmãos? Nós fomos chamados das trevas para a luz, para que a partir de hoje nós venhamos brilhar a luz de Deus e exercer os dons que Deus nos deu. Porque assim como ele curou a sogra de Pedro, ele nos curou também e conta conosco para fazer a obra. Então, irmãos, a mensagem que eu quero deixar é essa. Se você tem o dom de pregar, prega a palavra. Se você tem o dom de louvar, louve. Alguém pode dizer, mas o louvor não aparece na lista de dons. Mas a Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for dado pelo Espírito. Tudo que nós fazemos para Deus é porque foi Ele quem nos deu, Ele que nos capacitou. Prega a palavra, louve ao Senhor, mande uma mensagem de motivação para alguém. Sabe por quê, irmãos? Nesse ano de 2020, milhares de pessoas estão vivendo com depressão, com pânico, com medo. E o papel da igreja é esse. É fazer a obra do Senhor, pregar para estas pessoas. Eu sei que o afastamento social tem dificultado muito o trabalho de evangelização, de corpo a corpo. Mas vamos usar as redes sociais, vamos usar uma ligação. Liga para alguém, manda uma mensagem de otimismo para a pessoa, prega a palavra para ela. Se você sabe tocar e louvar, louva, manda o louvor para alguém, porque o louvor que você louva para Deus vai falar com aquela pessoa, porque o louvor é uma palavra pregada através de cantar. Você canta a pregação e ainda vem com a melodia dada pelo Espírito e vai edificar a vida de alguém. Deixa Deus te usar, assim como a sogra de Pedro levantou e serviu ao Senhor. Deus te levantou para você servir a Deus também. Ore por alguém. Eu lembro muito de Jó, que estava vivendo um dos momentos mais difíceis da vida dele, havia perdido tudo que ele tinha. E a Bíblia diz em Jó 42, que no momento em que Jó ajoelhou, que Jó orou pelos amigos dele, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu a Jó tudo aquilo que Jó havia perdido. Isso nos ensina o seguinte, que quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, nós estamos demonstrando gratidão pela cura que Ele nos fez. Estamos imitando a Cristo, que também fez a obra e faz até hoje. Jesus estava curando, quando Ele curou a sogra de Pedro, Ele estava curando milhares, centenas de pessoas. Então, quando nós nos levantamos para fazer a obra, nós demonstramos gratidão, demonstramos que nós somos imitadores, seguidores de Cristo, estamos seguindo, imitando os passos de Cristo. E demonstramos também, irmão, sabe o quê? Que o Espírito de Deus está nos usando com os dons dele. E quando nós fazemos isso, pode acontecer igual aconteceu com Jó. Enquanto nós nos preocupamos em pregar para alguém, em orar para alguém, em enviar uma mensagem de motivação a alguém, o Senhor está cuidando de nós e vai devolver tudo aquilo que talvez alguém de nós tenha perdido. Tenha fé nessa palavra. Deixa Deus te usar, pois o Senhor é contigo em toda boa obra. Amém? A paz do Senhor a todos e até a próxima, se Deus quiser.